Mary Cassatt, vida e obra. Mary Cassatt, uma artista e pintora tida como um dos grandes nomes da pintura impressionista, nasceu em 22 de maio de 1843 no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. A temática da pintura de Cassatt é a vida social das mulheres, mais particularmente mulheres de classe média alta e da burguesia. E como tema mais particular, a representação de mães e crianças em contextos domésticos e íntimos feita por Cassatt são consideradas representações que expressam de maneira realista o tema da mãe e filho, fazendo parecer que a cena é mais verdadeira que cenas com o mesmo tema pintadas por pintores homens. Mary Cassatt veio de uma família de classe média alta, seu pai sendo um corretor de imóveis e negociador de terras, e sua mãe pertencente a uma família de banqueiros, também sendo considerada uma mulher de personalidade forte que influenciou muito a filha. Ela teve uma educação onde as viagens eram consideradas como um componente importante para a formação. Disso, ainda criança, ela foi para a Europa e passou 5 anos. Nesses 5 anos visitou Londres, Paris, Berlim e aprendeu a falar alemão e francês. Na volta para os Estados Unidos, Mary decidiu que queria se tornar pintora profissional e mesmo com a oposição da família, ela se matriculou na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, instituição em que apenas 20% dos estudantes eram mulheres. Esse período foi de 1861 a 1865, época da Guerra Civil nos Estados Unidos. Incomodada com o paternalismo de seus colegas e professores homens, Cassatt decide estudar os antigos mestres por conta própria. Também ela reclamava das mulheres não poderem usar modelos vivos para suas pinturas e dos testes serem sempre com moldes. Como não havia graduação na época, Mary parou os estudos e mesmo com a objeção dos pais dela, ela mudou-se para Paris em 1866. Nessa época, mulheres não podiam estudar ainda na École des Beaux-Arts. Então Mary contratou aulas particulares com os professores da École e posteriormente foi aceita para as aulas de Jean-Léo Gérôme, um professor respeitado conhecido por sua técnica hiperrealista e pela caracterização de temas exóticos. Mary treinava diariamente copiando obras de arte no Museu do Louvre. E, em sua maioria, as copistas eram mulheres mal remuneradas que se dedicavam a reproduzir as obras para vendê-las. Também, os museus eram um ponto de encontro para estudantes e artistas mulheres, uma vez que elas não tinham autorização para socializar nos cafés. No final de 1866, ela teve aulas com o professor pintor Charles Joshua Chaplin. Em 1868, também estudou com Thomas Couture, cujos temas eram mais urbanos e românticos. E será em 1868 que uma de suas pinturas, The Mandolin Player, foi selecionada para o Salão de Paris. Na pintura temos uma jovem sentada tocando bandolim. A expressão dela é contemplativa, olhando distantemente, o que sugere um momento de introspecção ou absorção. Paleta de cores suave, com ênfase em tons terrosos, que é comum no movimento artístico realista, em que os artistas frequentemente buscavam retratar cenas e personagens da vida cotidiana, sem idealização. O traje da jovem parece simples e sem adornos, reforçando a intenção realista de autenticidade cotidiana. O uso de sombras e luz destaca a concentração no rosto da menina e os detalhes intricados de seus dedos no instrumento, chamando a atenção do observador para o ponto focal do bandolim. Nesse período inicial de sua carreira, Cassatt ainda seguiu os preceitos do academicismo francês, influenciado por mestres como Jean-Léon Gérôme, com quem ela estudou brevemente. Mary Cassatt continuou submetendo suas pinturas ao Salão de Paris por mais de 10 anos.
Em 1870, ela volta aos Estados Unidos devido à Guerra Franco-Prussiana. O pai dela era resistente à vocação da filha e não lhe pagava os materiais. Ele colocava-lhe a condição de que ela deveria obter os materiais com o dinheiro da venda dos próprios quadros. Cassady conseguiu expor 2 quadros no Museu de Nova York, onde obteve admiradores, mas não compradores. Frustrada, Cassady até pensou em abandonar a arte e estava determinada a voltar para a Europa e trabalhar em algum outro emprego. Antes, ela viajou para Chicago, onde perdeu parte dos seus quadros em um grande incêndio. E nesse período ela chamou a atenção de um arcebispo de Pittsburgh, que a encarregou de pintar 2 cópias de Correggio em Parma, na Itália. Esse acontecimento a reanimou e ela escreveu: "O quão selvagem estou para começar a trabalhar, meus dedos coçam e meus olhos se enchem de água por ver uma bela imagem novamente." Em 2 Mulheres Jogando Flores ao Carnaval, de 1872, temos uma pintura de 2 jovens mulheres italianas jogando flores rosas, provavelmente para os cavalheiros em que estavam interessadas. Elas estão posicionadas ensacadas acima de uma rua em um momento de festividade durante o carnaval. As mulheres são retratadas com suas cabeças ligeiramente inclinadas. Um detalhe específico que remete ao estilo de Correggio, cujas obras Cassady estava copiando. O fundo da pintura é escuro, contrastando com as cores quentes e vibrantes das roupas e das flores. O estilo da obra é mais tradicional, anterior à transição de Cassady para o impressionismo, e apresenta uma composição mais clássica e intimista, típica de suas primeiras produções. Em 1874, ela decidiu morar em Paris com a irmã. Logo depois, ela montou um estúdio. Em 1877, 2 de seus quadros foram rejeitados no Salão de Paris, e pela primeira vez teve trabalhos rejeitados no salão desde que vinha expondo nele. Nesta época, foi convidada por Edgar Degas para mostrar seus trabalhos para os impressionistas. Cassady, ao lado de Berthe Morisot, se tornou uma das poucas mulheres a entregar o grupo de impressionistas. Autorretrato de 1878. Um dos 2 únicos autorretratos conhecidos foi pintado 1 ano após Edgar Degas convidá-la para expor com os impressionistas. Pose dela no quadro é assimétrica e casual. Não segue uma composição rígida ou simétrica típica dos retratos tradicionais da época. Fundo incomum verde sálvia. No contexto artístico da época, os retratos frequentemente apresentavam fundos mais tradicionais com tons neutros, bege, cinza, preto ou paisagens clássicas que ofereciam um suporte discreto ao foco na figura retratada. Na expressão do rosto da personagem, temos um olhar que leva junto o observador para a direção do que não é visto. Assim, a pintura também fala do que não se vê. Outro detalhe é a seriedade e um certo acabrunhamento na expressão dela, o que opõe-se à ideia da mulher tendo que ser representada como um pose de graciosidade ou de meiguice. Na pintura Mãe Prestes a Lavar o Filho Sonolento, de 1880, temos pinceladas soltas, cores brilhantes e vibrantes. A composição da pintura é muito equilibrada, com a figura da mãe no centro, rodeada por um fundo mais escuro e borrado, que enfatiza a sensação de intimidade e proteção. Os tons de pastel suave da mãe e da criança ajuda a criar uma atmosfera de tranquilidade. O contraste de tons de claro e escuro ajuda a acrescentar profundidade à obra. Na cena, ambos a se olhar e nesse olhar a dizer ou tentar dizer e ler o que o outro está dizendo.
a mãe a olhar como a dizer: agora vai tomar banho, ou vamos tomar banho? E a criança com esse jeito preguiçoso ouvindo a mãe lhe dizer algo com os olhos. Momento íntimo de mãe e filho. Depois de participar de várias exposições impressionistas, a partir de 1886, Mary Cassatt não mais se identificava com um movimento artístico em específico, passando a experimentar diferentes técnicas e estilos. Em 1890, Mary Cassatt faz uma visita a uma exposição de arte japonesa em Paris. Ela se apaixonou tanto pela exposição que decidiu fazer uma série de gravuras, e no estilo dessas gravuras fica patente a influência do estilo das gravuras japonesas. A arte japonesa vai influenciar muitos artistas impressionistas, tanto que na França será cunhado o termo japonismo pelo crítico de arte Philip Burt em 1872. E falando das gravuras, o estilo japonês ukiyo-e, que significa imagens flutuantes. A carta é uma das gravuras que faz parte de uma série de gravuras coloridas que Mary começou em 1890. A técnica é água-tinta colorida com ponta seca utilizando 3 matrizes em papel verge. A gravura retrata uma mulher sentada no que possa ser entendido como uma sala de uma casa, mas não dá para saber ao certo, pois não é apresentado elementos suficientes para isso. Segura uma carta em mãos, levando a boca, e seus olhos fechados, seu rosto, dão a ideia de que ela está concentrada na realização dessa atividade. O assunto reflete o foco da artista nas mulheres em ambientes fechados, porque os costumes sociais contemporâneos da época restringiam suas atividades fora de casa. Em Carícias Maternal, Cassatt retrata uma mulher abraçando seu filho pequeno. As formas são simplificadas e achatadas. Isso permite que os elementos decorativos, como os padrões florais na cadeira e no papel de parede, e a paleta de cores limitada, predominem e definem um clima acolhedor para a cena. E nisso temos a impressão que exemplificam a influência da xilogravura japonesa colorida em suas escolhas de composição, assunto e técnica. Mary Cassatt continuou pintando e explorando novas técnicas até o final de sua vida, apesar de enfrentar problemas de visão que a afastaram da arte em seus últimos anos. Ela nunca se casou, dedicando sua vida à pintura e à defesa das mulheres na arte. Cassatt deixou um legado significativo ao retratar com sensibilidade e realismo as experiências femininas, especialmente relação entre mães e filhos. Ela faleceu em 14 de junho de 1926 em Les Meneu-Treures, França, sendo reconhecida como uma das maiores artistas impressionistas e uma pioneira na representação da vida das mulheres em sua arte.